Muito bem-vindo! Nós estamos chegando com um novo episódio do nosso podcast, o seu podcast do segmento de autopeças do aftermarket brasileiro, Café com Peça. O primeiro episódio gravado aqui na Automec, a Feira Automec, que é uma feira bienal, e eu não sei se você se lembra, mas é onde tudo começou. Os primeiros episódios, as primeiras entrevistas, os bate-papos iniciais do nosso podcast Café com Peça foram gravados aqui durante a Feira Automec, em uma mesa onde muita história foi contada e nasceu a história do Café com Peça. A história é essa que você faz parte, então a gente precisa te agradecer, porque nosso canal no YouTube e todas as plataformas de áudio, Deezer, Apple, Spotify, está crescendo sem parar, e isso é motivo de gratidão e de alegria. Você está construindo junto com a gente essa história linda desse podcast que está só no começo. E para a gente começar hoje, eu já vou te apresentar o nosso convidado. Esse bate-papo tá demais. Mas antes da gente passar para a nossa conversa, eu preciso te lembrar, é assim que você faz com que a gente fique cada vez mais motivado para continuar. Café com Peça está disponível no YouTube, no nosso canal Café com Peça, no Instagram também, @Café com Peça. E para você que não está acostumado ou não gosta muito de parar e assistir, gosta mais é de ouvir, você vai encontrar o Café com Peça em todas as plataformas disponíveis de podcast, de áudio. Seja muito bem-vindo, curta, compartilhe, inscreva-se, continue fazendo parte. Para você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se integrar com a gente através da plataforma que você usa, porque isso é muito importante. Então vamos lá, o nosso primeiro episódio gravado aqui na Automec, diretamente do estúdio do Café com Peça, que fica no segundo piso do stand da Della Rosa. A gente vai para o nosso primeiro bate-papo. Comigo aqui hoje, o Alberto, que é host comigo, vai me ajudar a conduzir esse bate-papo. E o César, que tem uma história linda. Bem-vindo, César. É muito importante ter você com a gente aqui, representando a Autoforte, representando Fortaleza, o Ceará. Que legal. Muito obrigado, que bom que você aceitou estar com a gente nesse. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, batendo papo, trocando experiência. Vai ser muito bom. Enriquecedor. Que coisa boa. Agora, uma curiosidade, César. Quando a gente fala com você, né, a gente fala direto de Fortaleza, do Ceará, o César, mas obrigado, esse papo vai ser tribom, tchê, né? A gente percebe que o teu sotaque é um sotaque gaúcho. Então, como é que é essa história aí? Bom, eu trabalhava numa distribuidora em Porto Alegre, chamada Meridional. Legal. E em 98 surgiu uma oportunidade da gente desbravar o Ceará, eu e o Marco. O Marco era comprador da Meridional, e a gente, com o apoio do Flávio, que é o proprietário da Meridional, a gente foi embora para desbravar. Na cara, na coragem, sem dinheiro no bolso, com um sonho e muita vontade de trabalhar. E começamos do zero, ou se fosse do zero até seria bacana. A gente começou do negativo, menos, muito, né? Devendo mais ou menos até a terceira geração, né? E começamos o negócio do que nós conhecíamos lá no sul, que a gente vem do atacado especializado em peça de motor. E a gente começou em Fortaleza com peça de motor, só com marca desconhecida. Quem nos deu crédito eram as fábricas menores que não vendiam para o Nordeste, né? Então a gente foi começar um negócio do zero, com marcas desconhecidas e especialista. Então o desafio foi muito grande. O sotaque na época era muito mais carregado que hoje, então foi... É brincadeira minha, viu? É brincadeira. Mas é fato. Mas foi um aprendizado muito grande, né? Porque a gente... Uma mudança de cultura enorme. O gaúcho tem uma cultura forte, e o cearense também. Uhum. Você já tinha ido a Fortaleza antes? Não? Nunca. Nunca tinha. Não sabia para que lado ficava, cara. A gente embarcou no carro lá em Porto Alegre, paramos para abastecer. Naquela época, no posto Esso, dava
completava o tanque e ganhava um mapa do Brasil, né, cara? A gente... Mas, Foi assim. mas como assim? Você, lá na Meridional, já trabalhava com peças para motores. Só para motores. Ou seja, já conhecia do assunto. Sim. Mas, poxa, vamos tentar a vida. E aí, de repente, atravessa um país do sul até o extremo norte do litoral e vai parar em Fortaleza. Por que Fortaleza? Na verdade, o que aconteceu? A Meridional foi o primeiro exportador de umas bronzinas argentinas chamadas Sintermetal. Uhum. Aí, depois de uns anos, os donos da Sintermetal resolveram abrir uma distribuidora no Brasil. Chamava Dipebras. Abriu aqui em São Paulo. E abriram 6 filiais. Rio, Espírito Santo, Curitiba, Recife e a última foi Fortaleza. Depois de um tempo, depois de 5 anos, eles resolveram, o produto já estava espalhado, eles resolveram fechar a operação no Brasil. E foram fechando. E tudo que sobrava, eles mandavam para Fortaleza. De todas as filiais, mandavam para lá. O que ia para lá era o resto, a sobra mesmo. Bom, Aí eles foram no sul e ofereceram pro Flávio da Meridional comprar o estoque, mobilizar e levar para o sul. Aí o Flávio mandou o Marcão passar uma semana lá em Fortaleza, vendo o que tinha, levantando e tal. Voltou e o Flávio não quis ficar com o negócio. E eles ofereceram para o Marco. Para o Marco ir para o Ceará assumir a filial, que ia deixar de ser filial. uhum. E o Marcão, a princípio, não quis, porque não tinha condições, na verdade. Ele me contou, eu falei, velho, tu não vai aceitar? E ele me chamou de louco algumas vezes, cara, Uau. impossível, sabe como que eu tô, não tem condições. Eu falei, Marcão, tem a oportunidade da nossa vida. Uau. Ele falou, cara, não dá. Eu falei, Marcão, oportunidade. Isso foi um sábado de manhã. Eu falei, cara, na segunda, tu vai ligar pro Franco, que é o dono da Sintermetal e da Dipebras, e faz uma proposta, cara. Ele te ofereceu, faz uma proposta. Não, César, tu é louco, não sei o quê. Ficamos no sábado, das 7 ao meio-dia, nessa lenga-lenga. Vamos embora. Aí, na segunda de manhã, eu liguei pro Franco e falei, Marco, o Franco quer falar contigo aí, ó. Um empurrãozinho. E aí começamos uma negociação sem indexar dólar, a garantia, a palavra, o fio do bigode, a gente não tinha nada para ter garantia. E o Franco confiou, acreditou, e 14 dias a gente estava na estrada. Uau. Que idade você tinha quando tomou essa decisão? 30 anos. 30 anos, já era casado, tinha filhos? Não, já era separado, na verdade, não tinha filhos, fui sozinho. Tá. Mas Tava com condições para fazer isso. o Marco não, o Marco era casado, já tinha um filho com 10 anos, o Glauber, e ele terminou de criar a cunhada que ficou grávida na casa dele de gêmeas, eram bebezinhas com 1 ano. Então, a família dele era muito grande, por isso que ele não queria arriscar, né? Já aprendia Tinha mais. medo de arriscar, porque... Super desafio, né? E a gente foi, não foi fácil, Imagina. mas foi muito importante. Eu acho que mudou a nossa cabeça, mudou a nossa história de vida, na verdade, né? Uau. Mudou a nossa história de vida. Hoje ficamos juntos de 98 a 2013. Em 2013 a gente separou, mas separou numa boa, somos irmãos até hoje. A gente trabalhou junto, acho que uns 20 anos, entre Porto Alegre e Ceará, e nós nunca discutimos, nunca brigamos. Que lindo. E terminamos uma sociedade sem uma desavença, sem uma briga. Que história bonita. E aí nós tínhamos uma filial em Teresina, e ele assumiu a filial, desmembramos, hoje chama MGR. Uhum. E nós continuamos com a mesma relação. Tem fábricas que nos veem como grupo econômico. Que legal. Dá o desconto para um, dá para o outro. Fábio, você acompanha a nossa história desde o começo. Tal. Então Que legal. nos tem essa consideração. E a gente se ajuda, troca informação toda semana. Que bonito. É uma história bacana. Foi toda a história bacana, terminou e continua uma história legal, porque a gente continua se respeitando, um
querendo ver o sucesso do outro, trocando informação, enfim. É uma relação que só não somos mais sócios, mas o resto continua Parabéns. muito legal. Parabéns pela maturidade, pelo bom senso, pelo carinho um com o outro que vocês plantaram juntos, né? E hoje vocês colhem o que plantaram juntos, né? Uma relação especial, né? Eu acho que seria extremamente injusto, com toda a nossa história, terminar numa desavença, em briga. Até porque não teve um porquê para ter briga. Então, foi tudo e é tudo na paz até hoje. Muito bom, César. Um abraço pro Marco, E né? as duas empresas vão Coisa bem boa. também, né? Oi? As duas empresas vão bem também, né? Vão O bem. Marco também, com a MGR, eu tive lá também, lá em Legal. Teresina, conheci ele, por gente boa. O Marcão muito bom. O Marcão se criou dentro de retífica, né? Ele com 10 anos estava dentro de retífica. Então, é um dos caras que mais conhece peça de motor Que legal. no Brasil. Você sabe que tem um provérbio bíblico que diz que terminar bem é mais importante do que começar bem. Então é quase que uma responsabilidade sabendo que se começou bem, independente do tempo, das circunstâncias, se termine bem, né? É um compromisso. Parabéns pela história. Obrigado. César, você então hoje é proprietário, diretor administrativo e financeiro da Autoforte, mas também está envolvido com o comercial e como empresário, é claro, a gente está de olho em tudo, né? Não é algo simples, não é algo pouco complexo, né? Fornecedores, clientes, mercado, você tem toda uma trama aí que você tem que estar com os olhos e com a operação muito envolvido, né? Conta um pouco pra gente nessa posição de empresário, de fundador e de alguém que dirige uma empresa importante, uma distribuidora de motores e peças de motores, que é a Autoforte. O que é a Autoforte hoje? Onde ela está? Qual é o status dela hoje? Bom, já vou chegar nesse ponto. Na Meridional, eu era televendas. Então, eu sou vendedor de origem e de prazer. O que eu gosto é vendas. Então, quando a gente estava subindo, a gente subiu de carro, levou 5 dias de viagem, né? Aí a gente discutindo quem ia fazer o quê. O Marcão gosta de comprar, só. O tesão dele é comprar. Ele faz as outras coisas o que ele gosta de comprar. Falei, eu gosto de vender, cara. Mas alguém tem que cuidar do administrativo. Então a gente se dividiu e acabou até hoje assim. Mas eu gosto de ir pra rua, eu gosto de viajar, eu gosto de visitar cliente, eu gosto de ouvir a ponta. É lá que está a informação, aonde eu devo melhorar, o que eu devo ter, o que está girando mais, o que está girando menos. Então é lá que está a informação. E eu gosto muito disso. Fiz a minha vida toda e faço até hoje com o maior prazer. Toda a minha saída, eu volto com um monte de informação, com um monte de aprendizado, com um monte de dica, com consultoria de graça, porque o teu cliente acaba te dando consultoria de graça, né, cara? Inclusive na crítica, né? Inclusive na crítica. E aí que é o bom, né? Ele tá te criticando, tá te dando a consultoria de graça, e esse olhar da crítica, ele tá querendo que tu melhore para ele continuar contigo, que a relação melhore. Então, a gente absorve isso com a maior satisfação. Isso, eu não vejo a crítica como pejorativa, eu vejo como consultoria gratuita. Consultoria gratuita. E hoje, nós passamos os primeiros anos só com motor, mas pela uma carência do mercado lá no início dos anos 2000, e de peça para carro importado, nós começamos quebrando galho. Eu fui visitar um cliente, um auto center grande, referência no Ceará, e aí o Beto me falou: César, eu sei que vocês não trabalham com suspensão nem freio, né, cara? Mas eu tô com aquela Hilux ali uns 15 dias, precisando de um par de disco e um jogo de pastilha. Tu não consegue pra gente? Que ano isso? 99, 2000. A gente começou em 98, né? Já começou com linha leve e pesado? A gente começou com linha leve, não tinha grana. Aí depois a gente foi montando. A reforma só do Mercedes, depois a reforma só de um 4248 PERX, depois montando motor por motor. A gente não ia conseguir ter tudo para tudo. Então a gente começou a montar na linha pesada. Eu vou ter tudo para esse motor. Mas o Volvo, não tem nada. E a gente foi fazendo motor por motor até conseguir ter todos os motores.
foi o jeito que a gente achou para ser a solução. Ó, você é a solução hoje do Mercedes, mas do Volvo não vou ter nada. Então foi assim que a gente foi fazendo até ter um pacote todo, que isso demorou acho que uns 3 anos, mais ou menos. Aí eu saí desse cliente, voltei para a empresa, falei, Marcão, o Beto está precisando de um jogo de pastilha e 2 discos para uma Hilux. Vamos conseguir para ele? A gente ligou lá 2, 3 ligações, conseguimos. Ó, Beto, ó, é tantos discos, tanta pastilha e o frete aéreo é tanto. Te entrego 48 horas. Ele manda vir. Aí a gente comprou 4 discos e 2 jogos de pastilha. Que legal, tudo tem um começo, né? Aí chegou com 24 horas, eu falei, Beto, posso te entregar? Tu não falou que era 48? Eu falei, cara, chegou antes, melhor. Prefiro te atender satisfatoriamente do que te dar um prazo que eu não possa cumprir. Sim. Entreguei, fui lá, entreguei, ele montou, entregou o carro. Passou uns 2, 3 dias, ele falou, César, encomenda para mim de novo mais um jogo de pastilha e um disco do mesmo modelo da Hilux para um outro cliente. Eu falei, posso te entregar agora? Tu não tem nada, cara. Eu falei, mas para esse carro eu te encomendei um joguinho a mais para te chamar. Que legal, que legal. E aí virou boca a boca. Ó, os meninos, chamar os meninos da BR, que a gente começou na BR, num prédio pequenininho, a gente ficou conhecido na cidade inteira como os meninos da BR. Que lindo. Ó, vai lá nos meninos da BR que eles conseguem essa peça para esse BMW. E virou boca a boca, a gente entrou no mercado de suspensão e freio, principalmente carro importado, sob demanda. Gerando solução pro cliente não estava encontrando. Venda casada, cara, eu consigo é tanto, demora 48 horas. Só construir aéreo ou 15 dias terrestre, frete de tanto. Ô César, muito provavelmente enquanto alguém em Fortaleza, um possível concorrente seu na época, ele recebia essa demanda e simplesmente dizia assim, ó, eu não trabalho com isso, né? Porque os caras, os regionais lá são muito tradicionais, antigos e muito grandes. Isso não vale a pena para eles. Mas pra gente, na época, valia muito. Era a grande oportunidade. Até porque cada venda valia. Tu não nesses itens, tu não colocava uma margem de 10, de 20, marcado. Não. Tu fazia vezes 2, vezes 3 e pronto. Isso ajudou a gente ajudou o nosso crescimento, na verdade. Que legal. Que a margem era muito boa, poucas vendas, entrava um dinheiro extra que tu não estava esperando. Então, foi muito importante. Foi muito importante. E aí a gente começou com os importados e quando a gente viu, a gente estava com a parte de undercar da linha nacional. Que legal. Né? Essa construção de portfólio que começou lá em 99, para chegar onde vocês chegaram, foi... Quando que terminou isso? Quando que vocês contemplaram, vocês falaram, caramba, a gente está com um portfólio muito forte hoje para a linha nacional, para o que é vendido no Brasil? Na verdade, a gente não terminou ainda, né? A gente acabou de entrar em 2 segmentos novos aí nos últimos, em plena pandemia, né? Sim. Mas suspensão da linha nacional, a gente concluiu isso em 2005, 2006. Legal. Né? Assim, de ter o pacote, né? Muito bom, foi rápido. Foi. Sempre falta alguma coisa? Sempre falta. Mas vocês foram muito intencionais, né? Em ir atrás, ir montando isso, fazendo acontecer. Eu acho que isso é um cacuete que a gente já tinha do Sul, né? O cara ligava, pedia uma peça, Marcão, preciso dessa bronzina, ninguém tem, consegue pra mim. Porra, César, não vale a pena. Eu falei, sempre vale, cara. Não é pelo que eu vou ganhar nessa bronzina. Se comprar ideia de graça pro cara, ainda vai ser vantagem. Eu vou buscar lá na frente. A gente sempre teve a visão não é na peça que eu vou ganhar só, isso não é importante, eu criar um relacionamento, o cara poder confiar em mim. É a carteira de clientes, né, sendo formada. Os caras não tem, mas ele consegue. A confiança, conquistar a confiança. Ou não tem, mas consegue, cara, isso é muito legal. Exatamente. Muito bom. Legal, né? Muito bom. Parabéns por essa E a gente faz isso até hoje. Que legal. A gente faz isso até hoje. Não tem. O Robério, a Adriana, quem for, consegue essa peça para mim. Às vezes eu compro num concorrente para atender o cara, que o cara tá confiando em mim, tá? Porra, cara, vou pedir pros meninos que eles vão resolver o meu problema. Então, isso é gratificante. Que legal. E tu vai fidelizando o cliente. Porra, esse cara não tem, mas ele consegue. Não vão me extorquir. Eu vou pegar, vou botar uma margem e vou atender sem extorsão. É só para atender. Bom. E para cada vez eu ter mais ele
fidelizado à nossa empresa. Muito bom. O cliente vai percebendo com quem ele está se relacionando, né? Tem portfólio, tem preço justo, entrega, cumpre o que promete, né? Então, assim, Vai muito atrás. legal. Vai atrás, faz acontecer. Parabéns. Obrigado. A Autoforte tem como seus principais clientes hoje, que tipo de cliente? Lojistas, frotistas, quem são os seus clientes? Bom, pelo nosso histórico, uma faixa importante dos clientes são as retíficas. Realmente muito especializado em motor, então as retíficas todas. Mas a gente atende autopeças, auto center, frotistas leves e pesados, concessionárias. Uau, é bastante segmento. Então a gente tem um leque bom de cliente. As oficinas linha pesada, né? As leves não, mas a linha pesada a gente atende porque é um mercado que todo mundo atende, né? Então a gente atende. E agora que a gente está ampliando o nosso portfólio da linha pesada, éramos só motor, hoje a gente está entrando na parte de suspensão, em outras linhas, climatização e tal. A gente está cada vez mais focado no frotista e na oficina linha pesada. Só televendas, né? Não, Só televendas. Não tem venda de balcão. Né? Não, balcão não. E nem vende para CPF. Né? A gente só vende Legal. CNPJ. Está bem posicionado. E vem cá, César, nesse segmento que vocês atuam, que é principalmente motores, e pelo que eu estou entendendo, suspensão também, né? Suspensão. Há 2 anos atrás a gente entrou na parte de climatização. Climatização do veículo. Veículo leve, pesado, máquina, Que né? legal. Tudo. Isso é um mundo. Direção com a gente, né? Direção, né? Então, assim, é o que a gente ampliou agora, é direção e climatização. A gente está aprendendo as duas linhas, né? A nossa equipe está aprendendo, porque 70% da nossa equipe foi formada de casa, da logística. Então, os caras aprenderam a trabalhar e a vender o que a gente tem. Então, suspensão, a gente está apanhando, por quê? Porque a gente está todo mundo aprendendo junto. Quem compra, quem vende, os promotores, a gente está todo mundo aprendendo junto. São novos clientes também. São novos clientes, a gente está entrando no mercado, um público que a gente não atendia, não conhecia. Então, com a linha de vocês, a gente só tem De La Rosa de suspensão, de barramento, a gente não tem outra marca, então é um mundo novo. Eu fiquei sabendo que nessa linha que a De La Rosa fornece, vocês não tem mais ninguém, tem só a De La Rosa. Só De La Rosa. E começaram através da De La Rosa, é isso mesmo? Exatamente. E tá valendo a pena? Tá valendo, não é os números que a gente almeja, e eu tenho certeza que não são os que vocês esperam da gente, mas como eu te falei, pra gente tem sido um aprendizado. Que legal. Pra equipe que ninguém conhece, então é muito treinamento, é o Sidney muito colado, visitando com o promotor, indo conversando corpo a corpo com televenda, porque o foco dos meninos é um, e agora a gente precisa ampliar isso, né? O nosso plano esse ano é a gente trazer gente para dentro de casa que já conheça essa parte da linha pesada, para nos ajudar. Que legal. Porque é o jeito, não dá para formar. Hoje está muito mais difícil formar dentro de casa. Né? Os meninos de 20, 22, 19 anos não tem a mesma pegada, né? São muito imediatistas. É verdade. A gente levava 2, 3 anos para formar um vendedor. Hoje um cara não fica 6 meses na logística, né? Enfim, então o foco tem que ser diferente, a maneira de trazer também tem que ser diferente, trazer e reter, né? Tem que ser diferente. Mas esse ano a gente está com foco em trazer gente que conheça a linha pesada. Até porque nós pegamos outras linhas agora de linha pesada, não no mesmo segmento da De La Rosa, mas para ampliar o nosso portfólio, a gente trouxe mais coisa da linha pesada. E precisamos de gente que conheça para nos ajudar a legal, resolver isso. Eu acho legal essa visão que vocês têm, porque é uma empresa de mais de 20 anos de mercado. E ainda você vê espaço para se reinventar, né? Praticamente. Muito bom. Se reinventando. Trazendo novas linhas, querendo trazer vendedor especializado nisso. O trabalho de campo é bem forte, muito com eles também, com novos clientes, né? Perfil diferente. E apesar de mais de 20 anos já de mercado, 20 e tantos anos, e ainda tem esse gás, né? Nós somos um distribuidor de nicho. A gente não é generalista, né?
por várias razões. Uma por filosofia mesmo. Outra porque ter tudo de tudo e tudo de tudo é muito complicado de trabalhar. Vai acabar não sendo bom em nada, né? Então a gente optou por ser de nicho. Tem coisas que a gente pega que ninguém quer pegar, que ninguém quer se dedicar, e a gente vai dar trabalho, às vezes demora mais do que a gente previa, mas acaba conseguindo fazer girar. Essa é uma cultura nossa, é o nicho. Né? Eu quero ser bom nisso aqui, quero ter isso aqui. Ah, mas ninguém tem, mas tá bom. É por aqui que a gente Sem dúvida, é um segredo de sucesso. Porque ter tudo que todo mundo tem, qual o diferencial? Um centavo, né, cara, que vira aquela guerra. Então, a gente procura fugir disso. A gente não entra em guerra de preço, nada. A gente tem uma cultura de trabalho, mais de sadia, e vamos no nicho que dá pra gente trabalhar. É gostoso ouvir ele fala com uma calma, né? Parece que ele tá dando uma palestra pra gente sobre o negócio, muito, muito sólido, muito consistente. Muito legal isso, César. E eu ouvi dizer que você também tem marca própria na AutoForte, né? A gente, em algum momento, precisou de uma marca própria para ser um pouquinho mais competitivo. E aí a gente criou uma marca chamada Maxim, para a parte de embarramento de linha leve. Legal. E é 100% produto nacional. Não tem nenhum produto ali dentro importado. Que legal. São parcerias com fabricantes boas, nacionais. Fábricas nacionais, 100% nacional e produto de qualidade. Legal. Até porque eu começando com uma marca nova, se eu for embalar qualquer coisa para me queimar, aí já arranco no prejuízo, né? Então a gente teve o cuidado de ver quem é o parceiro que a gente ia embalar na nossa marca. Não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar. Dá para arriscar. Mas esse é o cuidado que a gente tem com todos os nossos parceiros, todos. A gente não pega uma marca, uma fábrica, na dúvida se vai ter qualidade, se vai ter assistência. Não pega. Muito Porque o custo disso para a imagem é pesado. Dá trabalho para te fazer o teu nome e tal. Aí tu pega uma marca que tu não tem segurança, que tu não vai ter respaldo para te queimar ligeirinho, e aí depois do trabalho feito para te refazer é muito mais trabalhoso do que começar do zero. É verdade, que marca própria ou de terceiro, quem está representando lá é a tua empresa. Então a tua empresa, ela bota isso no mercado e ela diz que eu tô dizendo como empresa que isso aqui é bom. Que é uma marca Pode também. confiar em mim. Pode confiar. Eu trouxe essa marca, eu trouxe esse produto e, como sempre, você pode confiar em mim. De repente esse negócio vai mal. É claro que pode ter um problema ou outro aqui ou ali. Isso é natural na história de uma empresa. Sim. Que produto é produto e todo produto pode apresentar algum defeito. Mas esse filtro, essa contextualização, esse mindset de buscar a qualidade, o serviço de pós-venda, o bom atendimento, né, uma leitura boa de mercado desse fabricante para que vocês coloquem na prateleira aí no mercado, é fundamental, porque isso valoriza a tua marca ou desvaloriza a tua marca no final do dia, né? Muito legal. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Maxim, então, a nossa Maxim. marca própria. Maxim. Que legal. E, César, uma curiosidade que eu quero ouvir de você, a sua visão de empresário, né? Trabalhando com motores, que eu acho que é a espinha dorsal, é da onde veio, onde começou, né? Onde começou, né? Você provavelmente se relacionou muito, ou continua se relacionando muito com marcas que são marcas originais, aquelas marcas que elas têm por vocação o atendimento à montadora. Elas nasceram para atender montadora, elas fazem isso na Alemanha, no Japão, fazem isso nos Estados Unidos, fazem isso no Brasil também. E aí, de repente, essas marcas que têm um perfil, uma vocação para a montadora, elas estão também vendendo para o aftermarket. E aí entra AutoNorte. Mas AutoForte, me perdoa. Eu confundindo AutoForte com Autop agora, tô misturando tudo. Me perdoa. Mas entra AutoForte. AutoForte agora está comprando de alguém que um dia nasceu e tem vocação para montadora. Mas aparecem outras empresas, um outro perfil de empresa, por exemplo, como a Della Rosa, só para a gente pegar como exemplo, que nasce com vocação para o aftermarket.
que estuda o cliente, que pensa o mercado, que desenvolve uma cadeia, uma logística toda, e o produto pensado para o atendimento do aftermarket. Você que está nessa posição, como empresário, como empresa, que se relaciona com esses dois perfis, esse que nasceu para a montadora e esse que nasceu para o aftermarket, o que você vê de diferença na relação com essas empresas, no dia a dia, que você pode destacar para a gente? Bom, eu acho que quem atende muito forte a montadora, em algum momento o aftermarket fica um pouquinho de lado, porque os contratos com montadoras são leoninos, né? Então os caras têm que respeitar. Quando a demanda da montadora está alta, às vezes falta peça no mercado no aftermarket, né? Normal, natural, historicamente e é assim que funciona. Quando a montadora está retraída, aí tem uma enxurrada de peça dessas fábricas no aftermarket. Normal também. Aí uma empresa como a Della Rosa, que é focada no aftermarket, isso não acontece. Ela está preocupada em atender a ponta, em ser a solução do cliente final, lá, que é o frotista, que é a oficina linha pesada e tal. Então, é bem diferente esse perfil, né? Apesar de estar dentro da montadora também, só que o foco do negócio é o aftermarket. Por isso, a essência, né? A vocação. E aí, o cuidado diferente, né? Tu quer atender bem quem? O teu cliente, teu distribuidor, porque vai atender o cliente da ponta que confia na marca e que deseja o produto e que não vai faltar, né? A montadora, quem atende a montadora, as grandes fábricas, não podem falhar com a montadora, pode falhar com a aftermarket, mas com a montadora não, porque os contratos são leoninos e, né? Então isso é bem visível, é perceptível. Vocês sentem essa diferença? Total. A gente tem outras fábricas que a gente compra que são focadas no aftermarket, tem alguma coisa na montadora, mas se tiver que parar com alguém, não vou atender a montadora, não vai me trazer um prejuízo muito grande. Aí se eu não atender o aftermarket, vai. Então a gente percebe isso no dia a dia, todo dia, enfim. Que legal, César, que legal. Muito bom, né, Alberto? Bom, muito bom, porque vem a voz do César vem com experiência, vem com vivência, né? Então pra gente é um grande aprendizado e um feedback também pra gente aqui. Vocês sabem bem como é que é isso, vocês têm todo o know-how, né? Mas é legal quando uma fábrica está preocupada com o aftermarket. Tem cuidado, os olhos voltados para... Porque tu sabe que a relação é diferente, vai ouvir o cliente, vai ouvir na ponta. Então o Alberto que visita muito, que ouve a demanda, a necessidade, a carência do mercado, né? Traz para dentro da fábrica, ajuda o distribuidor cliente tem outra tua região, tem essa demanda e tal. Isso é um diferencial muito grande. E a gente está pronto para atender, né? Já leva essa demanda e tem que estar pronto para atender também. E como a gente Della Rosa específico, como a gente está aprendendo, não tem uma semana que tu não cadastre meia dúzia de itens novos. O vendedor ouviu, isso é muito legal. Fui visitar o Sidney está lá na sala de vendas o tempo todo. Vem, César, fui em tal cliente, o cara está com a demanda. Pode mandar a demanda cadastrar. A gente não sabe. A gente está com estoque hoje, uma variedade grande, e a gente nem tem essa demanda para isso. Mas eu quero ser o quê? Cara, Della Rosa tem na Alto Forte. Que legal. Tem na Alto Forte. Então a gente cadastra todo dia. César, põe 2 barrinhas, põe 1, põe 5. Vai lá assim, pede para a Adriana cadastrar e já no próximo pedido ela compra. Não é isso? É isso, exatamente. A gente tem feito isso. É a confiança, né? Confiança. Se a gente não conhece, tem o Alberto conhece, tem o Sidney que conhece, está visitando, tem que confiar e acreditar neles para a gente ter o produto para a próxima vez que o cliente procurar, aí ter. Muito bom. Sucesso. A gente agradece muito essa de verdade. Obrigado. Mas só pegando o gancho da Della Rosa, a Della Rosa recentemente teve como expositor numa feira em Fortaleza, que é uma das grandes feiras do segmento de autopeças nacional, que é a Autop. Sim. Que me levou à confusão recente aqui. Né? A Autop.
E a Autop é uma feira muito importante hoje, obviamente, para o mercado cearense, para Fortaleza, mas não só. Hoje ela é reconhecida no Nordeste e no Brasil. Sim. Né? E Ela tá crescendo no calendário de feiras do está crescendo do automotive exatamente pesado. no calendário de feiras nacional. Uhum. E é por isso que a Della Rosa esteve lá, inclusive com o seu auxílio, fazendo a ponte, né, e permitindo com que a nossa marca pudesse estar presente na Autop. Foi maravilhoso. Essa oportunidade foi realmente muito importante. Mas com esse gancho, César, como que é a sua função? Como que você está envolvido com a Autop? Você, de fato, é um dos organizadores da feira. O que é a Autop? Conta pra gente. A Autop é uma feira, é a única feira do Brasil, eu acho que é a única do mundo, que quem é o dono é uma entidade de classe. Legal. É a Sopeças que é dona da feira. Então, o Ranieri, que é o presidente, e toda a diretoria se envolve. E eu estou com ele nesse projeto, eu sou o tesoureiro da Sopeças 5 Peças. Legal. Então faço parte do dia a dia, né? E a feira, por ser uma feira gerenciada por uma entidade de classe, as decisões são tomadas lá dentro. Uhum. Então, há alguns anos atrás, há uns 6 anos atrás, a gente decidiu até 2006, os distribuidores participavam da feira, da Autop. O que acontecia? Os tanques dos distribuidores cheios e os das fábricas com pouco movimento. Por quê? Porque a relação é distribuidor. O promotor, o vendedor, está dentro do distribuidor. E o cliente, o dia a dia, ele é a relação. Sente mais o à cara vontade passa lá. de uma fábrica, olha, ele não conhece ninguém, nem entra. O mecânico, o lojista nem entra, né? Uhum. Mas isso estava atrapalhando a feira. Uhum. Porque algumas fábricas não estavam querendo participar porque o público era pouco. Investimento alto e o público pouco. Aí na feira de 2006, após a feira de 2006, a gente tomou a decisão que os distribuidores todos sairiam da feira, iam ser apoiadores. Que legal. E só ia ser fabricantes. Que E de legal. lá para cá, você estiver lá no passado, Uhum. não tem nenhum distribuidor. Todos os distribuidores do Ceará são os apoiadores da feira. A gente ajuda a trazer fábrica, ajuda a trazer cliente, caravana. Então a gente está envolvido no processo como um todo da Autop, né? Que ano que foi a primeira Autop? 2006, você falou que teve a mudança e tal, mas você participou do início. Não, do início não, porque eu cheguei em 98, já tinha. Ah, Tanto é que eu cheguei no Ceará em junho e teve a feira em agosto. já tinha Autop ela. tem tudo isso já de vida, essa feira? Tem mais, cara. Eu acho que ela começou em 92, eu acho. Ah, E até que 98, tradicional, hein? Muito e até tempo. 98 ela era anual. Uhum. Uhum. A partir de 98 ela passou a ser bienal. Essa é uma decisão inteligente. E a gente decidiu fazer intercalado com a Automec, Muito legal. né? Porque a gente sabe que as indústrias investem muito na Automec. Competir no mesmo ano com a Automec não ia ser... Uhum. É, O êxito não ia ser tão grande, né? A gente verdade. decidiu fazer intercalado daí. Muito bom. Então a gente tem uma feira muito boa, um espaço maravilhoso. Tá no Centro de pavilhão eventos, novo, o agora lá. pavilhão novo Muito bom. é E fantástico. fica bem de frente pro mar ali, né? Não é? Não é esse? não fica próximo ao mar, não. Fica próximo ao centro de eventos antigo, do lado do antigo, lá no espaço maravilhoso, bem estruturado, e a feira está muito bem organizada. Que legal. A gente, a cada ano que vai, a cada feira a gente evolui um pouquinho, ouve feedback, né, melhor aqui, melhor. Então está sempre aprendendo, sempre melhorando. A última foi muito legal, foi um Muito sucesso. boa. Muito boa. Público sensacional. Caravana. Caravana. Só de caravana legal. a gente teve mais de 60 ônibus de caravanas do Ceará, do Piauí, Palestras, né? palestras técnicas. A gente trouxe, a gente foi padrinho de algumas caravanas. Nós recebemos o pessoal lá na Alto Forte, isso gente do interior, nas caravanas do interior. Recebeu a Alto Forte, mostrava a empresa, depois fomos almoçar com eles, depois fomos para o centro de evento junto com eles. Então foi
essa relação foi extremamente Demais. positiva, foi muito bacana. Tu tava? Não, Della Rosa não. Na visita, não. Da caravana, o ano Não, né? passado a gente não acompanhou. Pronto. Mas outras Mas a fábricas- gente recebeu lá no último dia, né? Sim, O pessoal todo uniformizado, Ah, muito sim. legal. Muita gente, Foi muita gente Foi mesmo. sensacional, foi muito legal. O feedback das fábricas foi sensacional, né? Para te ter uma ideia, a quantidade de gente que se arrependeu de não ter participado, imagina, gente lá que pedindo espaço, velho, tá lotado e para próximo. Todo expositor tem a pré-reserva automática, né? cara? Aham. Então, vamos para desistência agora. Era. Então foi muito legal, muito satisfatório ter mais de 50 empresas querendo participar. Na fila de espera lá. Que legal. Foi muito legal. É ruim por um lado, porque não deu para atender, mas por outro tu vê que a feira É um sucesso. está tendo sucesso, porque tem muita gente querendo participar. É um sucesso. Tanto é que ao top 26 está toda vendida, Que demais. né? A gente não tem mais espaço lá. Acho que nem para desistência tem mais vaga. Então isso é muito positivo, né? Parabéns Ver pelo trabalho. que é o sucesso do evento, a organização, a ideia de ser só fábrica é muito legal. Essa com certeza foi uma decisão muito importante e determinante para a construção do sucesso da feira, porque as fábricas elas precisam desse espaço e naturalmente por ser uma fábrica, né, dessa vitrine especial para o fabricante, né, o público poder enxergar o fabricante, poder se relacionar com o fabricante é um privilégio para o público e um privilégio para a fábrica e isso faz uma feira ser uma feira efetiva, né? Parabéns. E daí por isso. para estreitar esse relacionamento do cara que visita a feira com a fábrica, que não tinha antes, porque o distribuidor estava lá presente, o distribuidor continua lá presente, né? A equipe de vendas da Autoforte, por exemplo, passa o dia ali, os vendedores Legal. estão nos parceiros, né? As fábricas que a gente convidou, são, sei lá, 8, 10, 12, tinha gente nossa o tempo todo nos estandes. E aí o cliente tá familiarizado com aquele vendedor e traz ele pro stand da fábrica. Muito bom. Foi muito legal. Essa experiência de ter gente, a gente fez uma força-tarefa para a feira toda ter pelo menos uma pessoa nossa em cada Em estande. cada parceiro. Dos que a gente trouxe. Foi Muito bom. legal. Parabéns. Sucesso para o top de todas as maneiras aí que essa feira só cresça, apareça e também sirva para produzir frutos, resultados para o mercado brasileiro como um todo, né? Porque a feira é uma ferramenta do mercado. É uma ferramenta do mercado. Uma ferramenta né? do mercado. Eu acho que do jeito que a gente cuida ela, com o carinho que a gente cuida, a gente tem longos anos de feira, de sucesso, porque a gente faz com carinho mesmo. É muito trabalho e é carinho. É querendo ver o bem do segmento. Muito bom. Né? A gente tem um cuidado com o segmento. Né? É de verdade. A gente faz Coisa boa. com amor. Até porque não se ganha nada. Se faz com amor mesmo, dedicação, para que todo mundo ganhe. Na nossa concepção, filosofia do Ranieri é que é o ganha-ganha. Todo mundo Sim. tem que ganhar. Então, muita palestra técnica, né? As salas pequenas, ali, todas sempre cheias, Sempre com cheias. gente. Organizado, tem um calendário de palestras ali, muito Que legal. Parabéns. Está convidado para ir ao Top 26, viu? Estarei. Não Estarei. só com o stand de vocês, primeiro a tua presença lá. Estarei. Vai ser uma alegria, de verdade. Vai ser Vai uma gostar. alegria. Vai ser uma alegria. Obrigado pelo convite, viu, César? Então, vocês já fazem parte da feira agora, Com né? certeza. A gente está junto. Foram A gente tem 20. todo o interesse para que a coisa decole realmente, né? E essa feira passada me chamou a atenção que veio visitante de outros países. Que legal. Nas feiras anteriores eu não tinha percebido isso. Mas nessa, acho que pela proporção que ela tomou, veio gente de outros países que falaram, cara... E veio gente, assim, não é um perdido, não. Vieram com caravana, fluxo, né? veio Um uns fluxo. 5, 6 grupos. Muito legal. Isso muito sinaliza legal. que a feira está tomando uma proporção Brasil importante e já está ultrapassando aí as fronteiras brasileiras e chegando aos ouvidos do mundo, né? Muito bom. Legal, Parabéns pelo legal. trabalho. Antes da gente acabar, pela sua visão, experiência, o que você está enxergando para o futuro do mercado? É claro que tem muita coisa acontecendo, né? A situação das commodities, dólar, política global,
enfim, Trump, etc, etc, etc. Qual que é a tua visão de futuro como empresário? Cara, eu sou um apaixonado. Eu acredito que a gente tem muito para crescer, né? Nós, Auto Forte, temos muito para crescer em linhas novas, em filiais novas. A gente pretende abrir 2 esse ano ainda. No segundo semestre está se organizando para abrir 2. No Ceará ainda? Outros estados? Em outros estados. Outros estados. Dentro do estado não vale a pena, né? Não é que não vale a pena. É porque hoje tu tem que estar em outros estados por conta da substituição tributária. Tem a reforma aí, mas a reforma vai levar um bom tempo, não dá para esperar a reforma. Então, vamos começar a fazer. A gente tem demanda, muitas fábricas pedindo para a gente ter pontos em outros estados. Legal. Porque a gente acaba fazendo um trabalho legal em Fortaleza, no Ceará. Em outros estados eles não têm uma participação legal. Então, eles acham que se a gente for para lá, a gente consegue fazer um trabalho. E isso é satisfatório quando o teu fornecedor fala, cara, por que vocês não abrem tal lugar? Por que não abrem tal lugar? Cara, sim, tem legal. Demanda, sim. Tem carência. É porque não tem um parceiro do porte, né? Aí vem a sugestão. Mas é o que eu falei, a gente é um distribuidor de nicho. A gente não é um generalista. Então, às vezes eu pego uma linha que o cara que cai no distribuidor generalista e a linha não anda. Porque é mais uma. E a gente não. A gente, por ser nicho, a gente quer fazer o trabalho com a linha. Foca. Mesmo que demore mais, tipo De La Rosa. Tá demorando? Tá. Mas a gente vai ter sucesso nela. Começando porque a gente está trabalhando pesado, né? Como a gente não tem o resto de suspensão da linha pesada, é aquele trabalho ali. Vou precisar colocar algumas coisas para poder facilitar ou ajudar. Tá bom. A gente está na feira, a Adriana está na feira exatamente buscando algumas coisas que a gente possa complementar ou agregar para ter um pacote melhor para atender o cara. Então, a gente tem que fazer isso, não tem jeito. Vocês vieram em quantos de lá para Automec? Vieram em 5? 5. Você, o Luciano, o Jair, que estava aqui com a gente, a Adriana e o Thiago, que é um gerente de supply chain, que a gente não tinha essa função. Contratamos ele faz 90 dias. Ele não é do segmento. Então... Dando um banho de autopeça nele. Banho de autopeça. Hoje ele foi visitar a fábrica de manhã, amanhã ele vai visitar a fábrica. Vai esticar o cara, né? Para ele poder se envolver, vivenciar o nosso mundo, né, cara? Ele vem de um ramo totalmente diferente, então o nosso desafio é inserir ele no nosso mercado para ele poder tomar gosto tem que ser. E nos ajudar e tal. E ele é um cara bom, inteligente, vai aprender rápido. Muito bom, César. Da minha parte, Alberto, tá? Eu tô aqui só processando aqui agora, aprendendo muito. E aí? Tá ótimo, muito bom, sempre bom. Papo bom demais, né? Muito bom. Já tive lá algumas vezes com o Sidney, que é um velho conhecido do César. Ele conhece o Sidney há quantos anos já? Há muito tempo. Uns 25 anos. Não fala muito, senão entrega a idade do Sidney. O cabelo dele não é daquela cor ainda, não, cara. Mas é sempre muito bom estar lá, a gente agradece demais a confiança no nosso trabalho. Começamos muito bem, né? Já desde o início a gente já viu, porque não é fácil quando você tem um novo canal de distribuição para explorar um mercado, para conhecer o segmento, para ter novos clientes. Então vai muito da confiança que ele deposita no nosso trabalho. E essa confiança foi mútua, foi muito bom. A gente também confiou bastante para fechar a Autop no ano passado. Compramos junto, vamos e gostamos também, foi bem legal. E muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, foi uma satisfação, uma honra. Acho que esse é o segundo bate-papo desse estilo que eu faço na minha vida. Então, que legal. Não parece que é só o segundo, tá? Não tem o traquejo, né, cara? Imagina se tivesse. É na marra o negócio, né? César, muito obrigado. Falei fora do ar, falando agora na gravação. Obrigado pelo seu tempo. Quando um empresário está aqui numa feira tão influente, tão importante como essa, o tempo é curto, a gente sabe disso, né? Você tem objetivos, tem gente para conversar, tem mãos para apertar, tem coisa para ver, enfim... E o tempo passa rápido dentro de um pavilhão de feira, né? O cara nem percebe, né? Você nem percebe. Você entra aqui com o sol, né, lá em cima e de repente, caramba, já é 9 horas da noite. Não sabe se ele tá lá, hein? Muito, muito obrigado pelo seu tempo.
Parabéns pela sua inteligência, pela sua sagacidade como empresário, essa calma, né, essa mentalidade vencedora que pensa a longo prazo e que coloca a coisa para rodar, contando com pessoas, como você disse, não, a gente vai ensinando e vai aprendendo e todo mundo vai crescendo junto, né? O importante é que o cliente seja bem atendido. Você tem grandes diferenciais e a gente, com certeza, como indústria, como podcast e quem nos ouve também, pode hoje aqui pegar para si muitos insights. Obrigado de coração, viu? Obrigado. Foi 10. Obrigado pelo convite, viu? Valeu, Uma satisfação estar com vocês. Valeu. Valeu. Sempre um prazer, viu? A parceria vai ser longa, viu? Vai. Demorou para começar, mas vai ser longa, se Deus quiser. Muito bom, muito bom. Até a próxima, a gente grava mais uma vez, hein, César? Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Vocês percebem a qualidade de um bate-papo desse? Isso aqui é bom demais. Esse podcast, o nosso podcast, o seu podcast Café com Peça, oferecido pela Della Rosa. Esse episódio gravado durante a Automec 2025 vai ficando por aqui. Para você não perder nada, não esquece, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e fica ligado com a gente. A gente vai terminando por aqui, mas tem muito mais conteúdo no canal para você. É só você continuar com a gente aí. Deus te abençoe. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau.